inexplicável, é tão... Sei, eu não consigo nem colocar em palavras. Eu fui sentindo aquela dor, que é uma dor assim, queima tudo. O vídeo foi interrompido. Me chamo Milena, tenho 27 anos, faz exatamente 3 meses. A Luz é minha segunda filha, a Maria é a minha segunda filha. Ela nasceu de parto normal. Na época que eu tive a Helena, eu tinha um plano de saúde, só que eu passei a ter o plano de saúde quando eu já estava grávida. Então o plano, ele não cobria o parto. Não era uma opção pra mim ter a Helena num hospital particular. Vamos ver se esse vídeo sai hoje. A gente mungando aqui. Você vai deixar a mamãe gravar o vídeo? É que eu tô contando do pai da sua irmã, é pra contar o seu. Como esse vídeo não é sobre o parto da Helena, eu vou fazer esses links, mas vou tentar não ficar contando do parto dela. Se vocês quiserem saber como que foi o parto da Helena, eu faço um vídeo só contando como foi o parto dela, beleza? Senão vai ficar muito confuso esse vídeo aqui. O primeiro ponto de diferença é: com 40 semanas e 3 dias, eu tinha que ir pro hospital se eu quisesse ter a Helena nesse hospital. E aí, como ela não deu o ar das graças até 40 semanas e 3 dias, eu precisei me internar e eu induzi. Já no da Maria, o que aconteceu? Eu já tinha um plano de saúde, então era uma opção pra mim ter a Maria no particular. E eu queria, a princípio, ter essa experiência. Quando eu tive a Helena, pro Thiago foi muito desconfortável, porque era uma cadeira de plástico, essas cadeiras de bar, sabe? Foi lá que ele ficou uns 3 dias, bem ruim, pra ele ficar naquela cadeira. Então, eu queria, né, ter a sensação, já que eu tinha esse direito, esse direito, eu queria ter a Maria no particular. Por outro lado, eu tinha um certo receio de ir pro particular e acabarem me levando pra uma cesárea desnecessária. Veja bem, eu não tenho nada contra a cirurgia da cesárea, mas na minha concepção, eu entendo que Deus deu a inteligência ao homem para que descobrissem essa maneira, de modo que cesárea pra mim, ela é em último caso. Eu não via a cesárea como uma opção. Eu queria muito que o parto da Maria fosse um parto normal, assim como foi o da Helena. Mas estava nas mãos de Deus. Eu só não queria ser levada a uma cirurgia que não fosse necessária. Ih, filha, deu soluço. Poxa vida. O que eu fiz? Fui conhecer o hospital, onde era uma opção pelo plano eu ter a Maria no particular. Quando eu cheguei para conhecer o hospital, vi que o hospital, isso aí é uma percepção minha, tá? Eu sei que lá tiveram pessoas que tiveram seu parto normal e foi tudo bem, parará e tal. Mas eu saí de lá com a sensação de que se a Maria demorasse para vir, se ela, né, se acontecesse alguma demora durante o trabalho de parto, tudo estava levando a crer que eles me levariam para uma cesárea. Foi a sensação que eu tive. E quando eu saí de lá, antes de eu falar a minha sensação pro Thiago, meu esposo, eu procurei saber dele o que ele achou. Ele também chegou a essa conclusão, então não era uma coisa da minha cabeça. Saí de lá meio assim, e aí eu fui conversando com uma prima minha que teve a bebezinha dela, o bebê, foi um menino, o bebê dela, num hospital particular. E eu fui procurar saber com ela como que foi isso. E ela me contou, pra ela fez muita diferença ter uma doula acompanhando. Porque ela foi pro hospital quando ela já tava ali com 6, 7 de dilatação, se eu não me engano. Me recordo do que a gente conversou. Não demorou muito pro bebezinho dela nascer. O dela foi o primeiro filho e nasceu nesse hospital particular. Eu não tinha como a Maria lá, onde ela teve, porque o meu plano não cobria esse hospital. Mas eu entrei em contato com a doula que assistiu ela durante o trabalho de parto pra saber, né, como que era, os valores, como que funcionava o trabalho dela e tal. Conversando com essa menina, ela comentou comigo que tinha um hospital lá no Rio, chamado Maria Amélia, que era um hospital público. Muita gente, convênio, podia ter os seus filhos num hospital particular, escolhiam ir pro Rio, mesmo
sendo de outra cidade. Tanto que era bom esse hospital. Pesquisar sobre esse hospital na internet, eu nunca tinha ouvido falar, por mais conhecido e famoso que ele seja. Vendo as avaliações ali no Google, eu vi muita menção a uma doula chamada Karina. E aí eu fui e comecei a ver um monte de relato. Eu falei, nossa, Thiago, tem muita gente falando dessa Karina. Falou, bom, então conversa com ela, é bom você ter uma segunda opção, né? Ver com quem você se identifica mais. E aí eu fui, mandei mensagem pra ela prontamente me atendeu. Antes de eu contratar qualquer serviço dela, fizemos uma chamada de vídeo. Eita, o vídeo foi interrompido. Precisarei trocar essa criança aqui. Então, o marido foi no mercado com a Helena, que é minha filha de 2 anos. Por isso que está esse silêncio aqui na minha casa. Significa dizer que, se eu enrolar pra gravar esse vídeo, pode ser que ele não saia. Então, enquanto eu limpo a Maria, continuarei a nossa conversa aqui, ok? Não saia, não desista. Esse vídeo ficará longo, mas eu procurarei contar aí pra você todos os detalhes do nascimento, dessa belezura aqui da minha segunda bebezinha, amor da minha vida, ok? Difícil mesmo vai ser eu manter uma linha de raciocínio, né? Com essas interrupções, mas vamos lá. E então, eu tive essa chamada com a Karina. Falei com ela, parecia que eu já conhecia ela há muito tempo. Ela tirou várias dúvidas minhas ali nessa chamada de vídeo. Foi uma chamada de vídeo de quase 1 hora. A gente ficou falando, ó, muito tempo. E aí eu falei, ah, cara, é ela, gostei. A Maria vai nascer uma vez só, é uma experiência única. Então, se eu quero ter a experiência de ser acompanhada por uma doula, eu quero que seja ela. Mais uma diferença do parto da Helena. No parto da Maria, eu tive o acompanhamento da Karina. E aí, conversando com a Karina, ela me falou muito bem também do Maria Amélia. Conhecia bastante gente lá, várias meninas que ela tinha acompanhado, tido os seus filhos nesse hospital. Falei, bom, então, mais uma pessoa falando bem desse hospital. Eu quero muito ter a Maria de parto normal, se for possível. Conheci o hospital particular aqui da minha cidade. Falei, Thiago, vamos nos organizar pra ir lá conhecer esse hospital no Rio. E nós fomos. A Nina me mostrou lá o hospital todo, praticamente. Lá, de gestante, depois que tá ali num certo grau de dilatação. Uma sala de parto exclusiva pra você. Então você tem o seu banheiro, o seu quarto. Não era um quarto de um hospital particular, não era tudo muito lindinho, não. As paredes descascando. Mas assim, isso pra mim não era importante, porque o que eu queria era ser respeitada. Eu queria que a Maria viesse ao mundo da forma mais respeitosa possível, que levasse em consideração as minhas vontades, que respeitassem o tempo dela nascer. Eu queria muito isso. O que me conquistou lá foi o fato de ter um quarto só pra mim. Eu não ia precisar dividir com outra grávida. Isso aconteceu comigo no da Helena, eu precisei dividir. Passei por algumas situações de banheiro, eu queria muito ficar no chuveiro e não podia ficar o tempo que eu queria porque eu precisava dividir. Além disso, depois que a Maria nascesse, permitem que você fique com seu bebê ali na hora dourada o tempo que você precisar. E praticamente todas as vacinas eram dadas ali, os testes todos praticamente, menos o do pezinho, eram feitos ali, porque o teste do pezinho é feito a partir do 3º dia. A gente costuma ter alta ali em 48 horas, por isso o hospital não faz. Mas se por alguma razão eu precisasse ficar mais tempo, eles fariam também. No particular, eu precisaria pagar, se eu quisesse analgesia, eu precisaria pagar pela injeção. Eles não davam todas as vacinas e ainda assim as que eles davam, eu precisaria pagar a parte. No fim das contas, eu coloquei na balança e cheguei à conclusão de que, bom, vou ter lá no Rio. O problema todo é, eu moro numa outra cidade, do outro lado da ponte Rio-Niterói. Dependendo da hora que a Maria quisesse vir ao mundo, ela poderia nascer no caminho. Por quê? Poderia ser um horário de pico, e aí teria trânsito. Pra chegar lá demoraria, enfim. Então eram todas essas questões que eu precisava levar em consideração. Ao relato de parto em si, feitas todas essas considerações. EPP da Maria, que é a data provável de parto, e se eu não me engano é quando completa 41 ou 40 semanas, não é 40 semanas, era no dia 13 de julho, aniversário da minha mãe, inclusive. Era um domingo. Só que veio dia 13 de julho e a Maria não nasceu. Quando foi no dia 16 de julho,
foi uma quarta-feira, eu fiz uma ultra de manhã. Da ultra eu fui trabalhar. E quando foi à tarde, eu saí um pouco mais cedo do trabalho pra ir na obstetra, levar a ultra, né, e ver se tava tudo bem. Conversando com a Karina, que era doula, ela falou assim, olha, você pode comprar uma... acho que é Mocha que fala. Ai, não lembro o nome. Um negócio que você esquenta, que era pra poder passar aquele calorzinho nos pés, ela ia ensinar o Thiago a fazer. Era pra ver se auxiliava o desenvolvimento ali, trações, ver se ela dava o ar da graça, porque a Maria não tava dando sinal de que ia nascer, não. Beleza. Vim pra casa. Que eu vim pra casa, eu já tava sentindo uns incômodos. Eu sabia que, assim, depois que eu passei pelo parto da Helena, eu vi que o negócio, dor mesmo, o que é dor mesmo? Então aquilo ali era um incômodo. Eu fui até a casa da minha mãe buscar a Helena. Lá, eu já tava sentindo bastante incômodo. Assim, eu sabia que não tava muito normal, que aquilo ali era meio diferente. Aí meu pai falou assim, fica aí, vamos tomar um café. Eu falei, não, pai, eu vou pra casa porque prefiro estar sentindo o que eu tô sentindo em casa, quero tomar um banho e tal. Aí vim pra casa, pedi o Thiago pra colocar a Helena pra dormir, porque geralmente quem coloca ela pra dormir sou eu, mas eu tava tão desconfortável que eu não ia conseguir fazer ela dormir no quarto com ela, orar com ela. Então ele foi. Eu tomei um banho e deitei. Não quis comer nada também. Tava tão cansada, e o Thiago também tava tão cansado, que eu não quis nem fazer aquele negócio que eu comprei de esquentar e tal. Ai, vamos deixar pra amanhã. Se ela não nascer até amanhã, a gente faz. Falei pra Karina, ela, não, tudo bem. Ela ainda tá em tempo de nascer. Nós deitamos pra dormir. Eu comecei a sentir realmente umas contrações. E eu não tava calculando ainda quanto tempo elas estavam vindo, né, entre uma e outra, mas já tava enjoadinho. Eu senti muita vontade de ir pro banheiro, ficar na água quente, com a água quente batendo nas minhas costas, batendo na barriga. Também senti muito essa vontade quando eu tive a Helena, né, durante o trabalho de parto. E aí eu fui pro banho e fiquei, aí vim, deitava um pouco. Eu acho que eu cheguei a ir pro banho umas 2 vezes. E tentando dormir e nada. Até que, durante a madrugada, eu fiquei bem enjoada e fui vomitar no banheiro. E quando eu tava lá, o Thiago acordou e aí, desde então, ele não conseguiu dormir mais, porque ele ficou preocupado, porque no da Helena não tive isso, né? Então, eu fui pra sala e eu falei, nossa, tá doendo muito, Thiago, tá diferente. Aí ele começou a avisar a Karina. Agora ela tá deitada. As contrações estão vindo com mais frequência. Ela tá reclamando que a pressão dela tá caindo. Bom, a partir daqui, eu já tava muito concentrada nas dores que eu tava sentindo. Não tava conseguindo olhar celular, falar com ela. Então quem ficou fazendo passando pra ela o que tava acontecendo era o Thiago. Até hoje eu não sei o que eles conversaram lá no WhatsApp, porque eu não peguei pra olhar. E ele foi filmando pra ela, falando como que eu tava me sentindo e tal. E aí eu falei, bom, eu acho melhor ligar pro meu pai, saber se ele vem pra cá ficar com a Heleninha aqui, ou se ele quer que a gente leve ela pra lá. Porque eu acho que a Maria vai vir hoje mesmo. O pai veio, pegou a Maria, veio aqui em casa, pegou a Helena, eu nem vi porque eu tava lá no banheiro nessa hora. Levou pra casa dele, que é aqui no mesmo condomínio onde eu moro. Isso durante a madrugada, porque de manhã ele ia trabalhar e ela já ficaria lá com a minha mãe. Então, ele levou a Heleninha. Eu não consegui me despedir da Helena, eu queria muito ter me despedido dela antes de ir pro hospital, mas não foi possível. Eu comecei a ficar preocupada de qual era o momento certo de ir pro hospital. Porque já era umas 3 e pouca da manhã. Eu comecei a perder o meu tampão com sangue. Eu tava com medo de amanhecer, ponte engarrafar e eu ter dificuldade de chegar lá pro hospital, né? O Thiago comentou sobre essa preocupação minha com a Karina. Ela falou assim, bom, então venham pra cá, porque lá perto do hospital também pra estacionar era bem ruim. Aí nós ajeitamos tudo e fomos pro hospital. Acabei de sentir mais uma contração muito dolorida. Olha, tá muito frio. Sinceramente, eu nem vi o caminho direito, porque quando as contrações vinham, eu fechava os olhos
E ficava ali só sentindo a dor, sabe? Esperando passar. Saímos daqui, eu acho que era umas 4h da madrugada. Chegamos, nenhum trânsito, chegamos no Rio bem rapidinho. E tinha lugar a rodo, assim, pra estacionar em frente ao hospital. Paramos o carro e o plantão lá trocava às 7h da manhã. Então, ainda não tinha trocado, né? Tava no plantão das 19 às 7 da manhã. E eu resolvi não entrar no hospital porque eu estava ali conseguindo administrar bem as contrações. E o Thiago, a todo momento, passando, né, as informações pra Karina. Ela foi e pediu pra que eu entrasse, fizessem o toque e eu ficasse sabendo, né, como que tava ali a evolução e tudo mais. Mas eu fui segurando até onde eu pude. Aí eu fiquei muito cansada de ficar no carro. Entrei, eu acho que era umas 5 e pouca ou 6 e pouca da manhã. O hospital tava muito tranquilo. Nós entramos e fomos ali pela triagem. Fizeram um toque. Estava com 4 centímetros. Aí eu fiquei muito feliz, porque no da Helena, eu tava achando que eu tava sentindo muita dor com 1 centímetro. E quando eu tava com 4, eu já tava assim, morrendo já, coitada. Mal sabia eu o que me esperava pela frente. Falei, nossa, que maravilha. Eu fui com a expectativa baixíssima, achando que eu ia estar, sei lá, com 1, 2 centímetros. Aí a médica foi e falou assim, bom, vai, dá uma voltinha, volta lá por volta de, acho que 10 da manhã. Tava sem dormir, né, galera? Eu já tinha acordado cedo. Aí tive um dia super cheio, cansada. E uma coisa que eu sempre falei era que eu queria estar descansada no parto da Maria, porque no parto da Helena eu também fiquei muito cansada, eu tava sem dormir há muito tempo. Infelizmente, não foi possível. Aí eu fui e falei, ai, Thiago, vamos lá pro carro que eu vou tentar dar um cochilo, né? Vou tentar dormir um pouco. Não consegui dormir, tava ali sentindo as contrações, mas tava de boa, tava conseguindo conversar. Tava super empolgada, porque eu tava com 4 centímetros e eu achei que eu não daria conta de estar do jeito que eu tava com 4. Pra muita gente isso é muito pouco, mas pela minha experiência anterior, eu tava muito feliz. Aí com o Thiago andei um pedaço do quarteirão, compramos algo pra comer, voltamos. Aí eu tomei, tipo, meia água tônica, alguns goles de água tônica, na verdade, e uns 2 biscoitos de polvilho. Eu tava realmente muito enjoada. Fui tentar dormir, porque eu esqueci de tirar a cadeirinha da Helena do carro. Então o meu banco não reclinava o suficiente, porque batia na cadeirinha. E eu não tinha como deitar no banco de trás, porque a cadeirinha tava lá. Tava bem entulhado o nosso carro. Aí eu tentei descansar na medida do possível, eu acho que eu consegui tirar um cochilo. Aí quando deu a hora, nós entramos novamente pra fazer o toque. E aí eu fiquei decepcionada, porque eu achei que eu tinha evoluído alguma coisa, e na verdade, se eu não me engano, eu ainda tava com 4. E aí eles falaram que era pra eu andar. E depois voltar ali por volta de 11 e pouca, meio-dia por aí. A Karina falou pra mim, descansa, Milena, não tem necessidade de você gastar energia agora. Descansa pra ver quando a Maria realmente estiver vindo, você possa estar descansada. Só que eu tava muito frustrada, porque eu falei assim, eu cheguei aqui com 4 centímetros, sabe? Aguentando super bem. Aí eu descansei mal, porque o carro tava entulhado, né, como eu falei. E parou de evoluir, eu tô sentindo dor o tempo todo. Então, vou fazer diferente, vou andar. E vou andar bastante, vou fazer bastante exercício. Ela morava perto do hospital e tinha deixado o filho dela pequeno, que precisava ir pra escola. Eu falei, não, vai lá, que eu vou caminhar aqui no quarteirão com o Thiago. E depois a gente vai se falando. Se alguma coisa mudar, a gente avisa. Aí ela foi. E aí, eu fui andar com o Thiago. Só que eu achava que o quarteirão era um quadrado perfeito. Só que não, era uma rua curta, depois era uma rua super longa, até eu dar a volta e chegar de novo no hospital. Mas aí fui. Ela deixou um pente comigo e foi uma maravilha, porque quando eu sentia dor, eu apertava o pente. Minha mão aqui. Isso aqui é divino. E aí, papai Thiago? Eu já tinha ouvido pessoas falando sobre isso, mas eu não sabia o tanto que era bom. E aí aliviava a dor, parece que o cérebro dispersava, assim, né? Até ele entender aonde estava doendo, ficava mais suportável. E aí eu ia andando com o Thiago, né? Já tava com barrigão, então eu andava bem devagarzinho. E quando a dor vinha, eu precisava parar, e aí eu ficava ali, sentindo a dor. E assim foi.
E aí eu me cansei a beça. Pro hospital. Minto, voltei pro carro pra descansar um pouco, mas não consegui dormir. E aí a Karina voltou e nós entramos de novo. Eu já tava sentindo umas dores bem doídas mesmo. Era um toque e eu ainda estava com 4. Ou tinha evoluído só pra 5. Não, acho que eu ainda tava com 4. Aí, né, eu falei, poxa, eu me cansei à toa, eu tava muito enjoada. Aí tentei comer, aí Karina me incentivando a comer, eu tava em jejum já desde o dia anterior, né, não tinha comido quase nada, só tinha bebido água tônica e comido esses 2 biscoitinhos. E falando em água tônica, eu gosto tanto que minha mãe veio me visitar ontem e trouxe essa daqui que eu nunca ouvi falar. Ó, eu tô gravando esse vídeo no feeling, então as coisas vão vindo na minha mente e eu vou falando. No hospital, se eu não estou enganada, só levam a gestante pro andar de cima, pra aquela sala particular, quando ela já tá ali com a partir de 5 centímetros de dilatação. Eu não estava ainda, né? Eles fizeram um descolamento de membrana. É descolamento de membrana? Deixa eu dar um Google aqui, pra ver se eu tô falando o termo certo. É isso mesmo, descolamento de membrana. Quando ela fez o descolamento de membrana, eu comecei a sentir bastante dor. As dores que eu tava sentindo passaram a ficar um pouco mais fortes. E toda vez que a dor vinha, eu meio que me desligava, eu não conseguia andar, eu tinha que parar onde eu tava, eu fechava o olho, segurava o pente assim com bastante força e sentia a dor. Tanto que, quando eu voltei, era por volta de mais 1 hora, a obstetra me chamou, eu tava no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu senti outra contração. E aí, quando ela me chamou, eu estava sentindo contração. E falaram pra ela, ela tá ali fora, mas ela não tá conseguindo andar porque ela tá sentindo dor. Essa obstetra, eu nem sei o nome dela, é muito grossa. E da onde eu tava, eu ouvi. Ela fez uma grosseria lá, não lembro exatamente o que ela falou, mas assim, eu não tava nem ligando pro que ela tava falando, porque eu tava muito concentrada na dor que eu tava sentindo, porque já tava bem, assim, apertada. E aí, da última vez que elas tinham feito toque, quando fizeram um descolamento de membrana, se eu não me engano, eu tava com 5 centímetros. Então, assim, eu cheguei lá com 4 de manhã bem cedinho. O dia tava amanhecendo, eu tava com 4 centímetros. E depois de eu ter andado, feito um monte de coisa, eu tava, assim, com 1 centímetro a mais só. Então, aquilo pra mim era um pouco frustrante, porque eu já tava doendo bastante. E por fim, ela falou assim, bota ela pra subir. Ela já tava com 4 e pouco, tá aqui desde manhã, bota ela pra subir. E aí, beleza. Não cheguei a fazer um toque novamente, me levaram pro andar de cima. E lá, me deram um quarto, como eu falei, né, que era só pra mim, pro Thiago, a Karina podia ficar ali comigo, como minha doula. E eu queria muito ir pro banho, muito mesmo. Eu tava sentindo muita necessidade de sentir a água quente batendo nas minhas costas. Só que o chuveiro do quarto onde eu estava tava ruim. Tava saindo a água, aí a água tava muito gelada, depois ficou muito quente, mas ainda assim, a água que caía do chuveiro, ela não caía assim. Vamos lá. Aqui tava a parede, né? A água tava meio que escorrendo pela parede. Se eu quisesse entrar ali, eu precisava, né, sentir aquela goteira ali perto da parede. Não ia dar o efeito que eu precisava. Então, realmente, não era uma opção ir pro banho. E aí, já tava doendo bastante. Aí, a Karina fez massagem aqui na lombar. Isso ajuda pra caramba. Enquanto você tá ali sentindo a contração, foi me ajudando. O Thiago também. Thiago, eu acho que, assim, eu não consigo ter um filho se ele não estiver lá comigo. Porque é meu braço direito, assim. Pena que ele não podia dividir a dor comigo, que seria ótimo. Mas a presença dele ali pra mim era bem importante, porque ele me ajudava bastante. Estavam ali tentando resolver aquela questão do banheiro e tal. Eu não vou lembrar aqui agora de todos os detalhes. Mas em resumo, cheguei aí pro banho. Aí não tava dando pra ficar lá, a água tava ruim, saí. E comecei a sentir bastante frio. E eu senti frio no parto da Helena também, né? Durante o trabalho de parto. E é muito ruim. Muito toque em mim de novo. E eu tava, acho que com 6. Eu sei que durante o trabalho de parto da Maria, eu fiquei um tempão com 6 centímetros, né? Não saía daquilo ali. Mas não estavam sendo contrações efetivas. Eu tava sentindo bastante dor, mas elas não estavam fazendo com que a minha dilatação aumentasse. Eu tava naquela.
Se eu tivesse ido pro chuveiro quente, talvez o meu parto evoluísse mais rápido. Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte, eu não tinha a opção do chuveiro, porque tava ruim. E o Thiago tava ali fazendo as massagens nas minhas costas, na minha lombar. Só que o que me salvou mesmo, foi que a Karina levou uma bolsa térmica que esquenta mesmo. Você bota na tomada, ela esquenta e depois você coloca onde você quiser. Acho que muita gente usa pra cólica e tudo mais. E aquilo ali foi a minha salvação, cara, era bem quentinho. E aí eu deitei na cama de lado e a Karina falando pra mim, eu sei que você tá cansada, mas essa posição é ruim, porque você sente mais dor. Agora é bom que você, se mexa. Aí eu, não tinha ouvido o conselho dela lá no início, de descansar, naquele iniciozinho. Quis meter a besta de ficar andando por aí, que não adiantou de nada. E tava eu lá, muito cansada, sentindo aquelas contrações ineficazes. Consegui ter forças pra levantar da cama e eu comecei a ficar apoiada, na maca e em pé. E aí quando a dor vinha, eu ia mexendo no quadril pra aliviar com aquela bolsa térmica quente na minha lombar. O toque e viu que a minha bolsa não tinha rompido. Até hoje eu não sei em que momento exatamente ela rompeu. Eles tentaram romper a bolsa, mas não conseguiram fazer ali manualmente e, sinceramente, eu não sei em que momento esse rompimento aconteceu. Porque depois fizeram um novo toque e viram que a minha bolsa tinha rompido. O fato é que, em um dos toques, a médica falou um termo médico lá, que eu não vou lembrar qual é, mas que a Karina me explicou que era o seguinte: conforme a gente tem as dilatações, o bebê vai descendo na pelve, e aí vai havendo ai, meu Deus, qual é o nome? O colo do útero, ele vai ficando mais fino. Aquelas camadas vai ficando mais fina pro bebê sair, tá? Em termos... Tô falando aqui como uma pessoa leiga. E dependendo da posição que você tá, pode ser que o bebê, forçando ali pra descer. O que aconteceu comigo? A Maria tava querendo descer. E aqui tá o meu colo do útero, certo? Ela tava querendo descer. E era como se ela estivesse batendo só de um lado do colo do útero. E aqui tivesse mais fino e aqui tivesse mais grosso. Só que pra ela nascer, tudo tinha que estar bem fininho, pra ela passar. Se eu tivesse lá sem a Karina, aquilo ali pra mim não ia significar nada. Mas a Karina foi quem me falou, olha, vamos lá, se tivessem falado isso pra mim antes, se eu soubesse disso antes, a gente já teria mudado de posição. Então ela me levou, aí, nesse meio tempo, tinham consertado o chuveiro do banheiro. Eu queria muito ir pro banho. O que ela fez comigo? Me colocou em cima da bola. Então tinha uma bola de pilates lá. Apoiei assim, e fiquei assim na bola, a água batendo nas minhas costas, e ali eu fiquei. Depois que eu fui pra lá, nossa, mas o trabalho de parto avançou absurdamente. De dali, eu sinto que eu realmente iniciei a fase ativa do trabalho de parto realmente. Foi quando as minhas contrações, elas passaram a ficar, eu digo eficazes, porque eu comecei a vocalizar, me concentrar mesmo em segurar aquele puxo. Sei com quantos centímetros eu tava quando eu fui pro banho, não lembro mesmo. Eu acho que eu tava com 7. Eu comecei a vocalizar. A dor vinha e eu fazia uá. Cara, isso ajuda muito. Porque quando a Karina me explicou isso também. Quando nós vocalizamos, as cordas vocais, elas causam um relaxamento do períneo. E com isso, facilita a abertura dos canais vaginais, e do útero pro bebê passar. E no caso da Helena, eu também senti muita necessidade de vocalizar, foi instintivo. No da Maria, no início, eu tava segurando a dor assim, sabe? Fazendo meio que esse tipo de força. Que eu não sei explicar, mas é uma força errada, não é uma força que você trinca os dentes. É diferente quando você faz sente a dor, mas você bota pra fora, assim. Difícil explicar algo que eu não domino, eu só senti isso na pele, sabe? Eu não sei os termos técnicos. Digo pra vocês que nessa fase, assim, a Karina depois até me contou que ela tinha ido beber água. Nem vi. Ela saindo nessa hora, eu já não tava vendo nada.
E ela falou que dava pra me ouvir vocalizando lá do outro lado do corredor. E sinceramente, eu achei que eu ia ser bem plena no nascimento da Maria. Porque no da Helena eu perdi as estribeiras, eu não tava nem aí, eu gritei mesmo, vocalizei super alto. E até a Helena nasci. No da Maria, como eu tinha aguentado bem até os 4 centímetros, eu achei que eu ia, tipo... Ai, tá nascendo aqui minha filha, uma dorzinha aqui, sabe? Eu nem ia precisar vocalizar tanto. Mas não, gente, chega uma hora que vira... no meu caso, né? É como se fosse uma coisa animal mesmo. E aí eu senti essa necessidade de vocalizar. E eu não tava nem aí, tá? Eu tava ali sentindo minha dor, só queria que a Maria nascesse. Só que eu já tava exausta. E eu lembro que eu falava pra Karina, eu quero analgesia, eu preciso da analgesia, eu tô muito cansada. Ela falou pra mim, Milena, você já tá indo tão bem, a analgesia agora vai acabar retardando o seu trabalho de parto, você já tá sentindo, ela tá quase chegando. Concentra na dor, deixa ela vir. Aí ela foi falando comigo, né? E depois disso, não demorou muito pra eu começar a sentir aquela queimação mesmo, que chamam de círculo de fogo, né? Quando nós sentimos que o bebê tá pra passar, ele tá coroando. Eu só sei que durante todo o trabalho de parto, desde quando eu subi pro quarto, passava assim na minha cabeça, como que eu pude me esquecer dessa dor? Como eu engravidei de novo? Como que... Caraca, tá doendo pra caramba, tá doendo muito. Eu só pensava, ai, Senhor Jesus, me ajuda. Eu tava desesperada, sério, tava doendo pra caramba. Tava doendo muito mesmo. E eu falava, não quero nunca mais ter filho. Não quero nunca mais passar por isso, porque tá doendo muito. E aí, quando eu tava lá no banheiro, sentindo a água no meu lombar, e ali já vocalizando, conseguindo segurar as contrações por mais tempo, isso já veio as enfermeiras que foram maravilhosas. A Maria, ela nasceu 5 para as 19. Lembra que eu falei que lá o plantão era de 19 às 7, 7 às 19. Então, eu tava dentro daquele plantão de 7 às 19, e as meninas que me acompanharam durante todo o período, aquele processo, né, do parto, as fases ali do parto, estavam prestes a trocar de plantão. E aí, quando foi umas 6 e pouco, assim, eu já tinha colocado ali no meu... Qual é o nome daquele negócio, gente? Tô falando que eu tô muito longe de memória. É plano de parto, eu acho. Eu queria ter a Maria naquela banquetinha, sentada. Eles respeitaram super isso. Tava no chuveiro. E aí eu comecei a sentir essa dor, me trouxeram a banquetinha. Eu sentei. Dali, a força que eu tava fazendo já era uma força de desespero, porque eu tava tão exausta, cansada, com fome, com sono, que eu só queria que ela nascesse, porque eu já não me sentia capaz de trazer ela ao mundo. Eu achava que eu não fosse conseguir, de verdade mesmo. Eu achei que eu não fosse conseguir. Você quer conversar, cara? Você quer conversar? Gente, Deus é muito perfeito, sério. Eu fui sentindo aquela dor, que é uma dor, assim, queima tudo, que é quando o bebê tá passando, sabe? Só que depois que passa essa parte aqui do bebê, ele faz assim, ó, sai. Aí eu até me emociono. Eu tava embaixo da água caindo em mim, e eu tava naquela banquetinha, e eu tava sentindo muita dor. As meninas sentaram, assim, no chão, no banheiro. A única coisa que eu senti falta foi o Thiago perto de mim, porque ele ficou tão paralisado que ao invés dele vir pra ficar do meu lado e as meninas assim no chão, ele não pensou em pular elas e ficar do meu lado nessa hora, né? Mas tudo bem. Eu ali segurando tinha um suporte assim no banheiro, né? E eu ali na banquetinha. A Maria coroou. E aí ela nasceu. E assim, era inacreditável pra mim. Que ela saiu, as meninas, né, estavam assim pra receber ela. E assim que ela saiu, colocaram ela no meu peito. Então eu praticamente, né, a Maria saiu, eu peguei e coloquei ela aqui em mim. E eu só falava, minha filha, minha filha. Minha filha! Eu agradeci tanto a Deus, porque pra mim, eu não era capaz
não era capaz de trazer aluno porque eu tava muito cansada. Eu já não tava aguentando sustentar as contrações ali, né, no puxo, de a contração vir e segurar ali pra forçar ela a descer do jeito certo. Eu falo que não existe nada igual nesse mundo. O pessoal tava super cansado, né, 12 horas de plantão. E ainda assim, né, a gente sabe que tem muitos lugares aí que eles não respeitam. E lá eles respeitaram. Esperaram o cordão parar de pulsar pra poder cortar. E quem cortou foi o Thiago. O Thiago cortou. Ela nasceu no dia 17 de julho, numa quinta-feira, com 50 centímetros e com 3 quilos 555 gramas. Quase, né? Pouco mais aí de 3,5 kg. Aplicaram uma injeção de ocitocina e aí a placenta nasceu. Tem quem diga que a dor pra placenta nascer é pior do que a do bebê. Gente, não foi o meu caso em nenhum dos dois casos, nem o da Helena nem o da Maria. Foi bem tranquilo, tanta bem grandona da Maria. E aí a Karina fez o print, então eu tenho de recordação. Vou ver se eu consigo achar a foto pra botar aí pra vocês verem. Que é ela pega a placenta e faz um print, né? Faz um desenho ali no papel pra você guardar de lembrança. Que é a placenta que passa todos os nutrientes pro bebê, né? Eu tive laceração, foi nada absurdo, mas fiquei um tempo lá pra eles poderem, né, avaliar. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que até pra eu tirar dente, qualquer coisinha em mim sangra muito. Eu herdei isso do meu pai. Então eu tenho muita tendência à hemorragia. Por conta disso, demorou um pouco aquele processo ali de dar os pontinhos. Eu não lembro qual foi o meu grau de laceração. Não foi nada muito grave, mas esse processo de levar os pontos demorou bastante porque a menina passava o fiozinho ali, né, pra poder costurar e tava sangrando muito e isso demorou um pouco. Ah, e antes que eu me esqueça, o que foi muito útil, parto da Maria, foi essa garrafa. Tanto durante todo o trabalho de parto, como depois que ela nasceu, né? Que eu tava lá amamentando e tal. Por quê? Essa garrafa tem esse bico aqui. Tipo, quando eu tava, né, tendo ela. Eu tava ali sentindo dor, eu tava sentindo muita sede. Só que eu não tinha condição nem de segurar a garrafa. Então, ó, o Thiago vinha e eu bebia água. Bebi muita água, muita água. E assim, as minhas considerações é que realmente cada parto é um parto. Ih, a Maria dormiu. Cada parto é um parto. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Eu procuraria ficar em casa mais tempo. Eu acho que eu me arriscaria a pegar o trânsito indo pro Rio. Porque eu sinto que se eu estivesse na minha casa, no meu chuveiro, podendo comer as coisas que tinha aqui, sabe? Nesse ambiente da minha casa, eu acho que faria muita diferença, inclusive pra evolução do parto. Foi muito que eu posso dizer no final de tudo isso é que é muito difícil pra mim entender uma pessoa que não consegue acreditar em Deus antes do nascimento de uma criança. Tão inexplicável, é tão... Eu não sei, eu não consigo nem colocar em palavras. Impressionante como a gente dá conta, sabe? Como Deus nos sustenta. Sim, se deu o nascimento da Maria. Veio com muita saúde, graças a Deus. Já saiu do hospital, já com um tantão de vacina. No da Helena eu precisei ainda, ela bem novinha, ter que sair pra dar algumas vacinas que lá não deu, onde ela nasceu. Lá deu tudo quanto é vacina que recém-nascido toma, ela tomou. E aí, inclusive, saiu de lá. Acho que agora é padrão, né? Todos os hospitais aí têm a certidão de nascimento. Mas eu acho que não são todos, que o bebê sai com a identidade CPF, né? CPF vem na certidão de nascimento, mas com RG. E lá eles também tiram a foto do bebezinho e ela já tem RG. A Maria tem e a Helena até hoje não tem, porque eu não levei ela no Detran pra tirar o RG.
Eu tive uma experiência muito positiva, apesar de a estrutura ser uma estrutura de um hospital público, foi bem melhor do que o da Helena. A estrutura de lá é bem melhor, o hospital é bem grande. As pessoas que me atenderam lá foram maravilhosas, as enfermeiras foram maravilhosas. Eu não lembro o nome delas, mas inclusive uma das meninas, uns dias depois, no próximo plantão dela, ela foi me procurar no quarto pra saber se eu tava bem, se a Maria tava bem. Então esse tipo de atendimento humanizado faz muita diferença. Tem exceções? Tem, como aquela obstetra lá, né, da parte da manhã ali, quando eu tava sendo consultada, ela era uma pessoa, né, que, enfim, infelizmente não tem muita empatia, consideração, uma pessoa mais seca. Mas isso tá em todo lugar. Tem em mente o que eu posso fazer que tá ao meu alcance, eu faço. E o que não tá é pedir a Deus pra tomar os caminhos e preparar boas pessoas pra nos auxiliar. Eu falei a beça, esse vídeo provavelmente vai ter muitos cortes, porque com uma bebezinha ainda tão novinha, né, a vida tá acontecendo enquanto eu tô aqui falando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma maneira. Eu não sei que você que tá aí me assistindo, então me dá um oi aqui nos comentários. Me conta como foi pra você, se você já teve seu bebezinho. Se você tá prestes a ter o seu bebezinho, me conta. A gente trocar uma ideia, pra que eu saiba que você tá me assistindo. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Se você que tá me assistindo tem algo tirando a sua paz, causando preocupação, ansiedade, angústia, será o que vai acontecer? Fica em paz. Coloca os planos de Deus acima dos seus. O que não está ao seu alcance, descansa e entrega para o Senhor. Porque o que nós não podemos fazer, Ele pode. E ainda que a nossa vontade não seja realizada ao final das contas, o importante é que o nosso coração esteja em paz para receber a vontade dele na nossa vida. Às vezes a gente acha que tá tudo no nosso controle, né? Em que momento vai nascer, de que maneira vai nascer. Mas não, tá nas mãos de Deus. Essa vida que cresceu dentro de nós, que tá crescendo talvez dentro da sua barriga, ela não tá aí porque você escolheu estar. É um mistério. E a maneira como ela vai vir ao mundo também é um mistério. Só Deus sabe. Então fique em paz, tá bom? Agora eu vou mesmo. Tchau, tchau.